O objetivo agora da segunda parte é discutir as questões e verificar como os avaliadores e quem elabora as questões aplica esses conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Eu fiz uma seleção aqui de algumas questões que dialogam muito sobre o que nós conversamos anteriormente. Então eu vou projetar aqui na tela para vocês as questões, vamos fazer a leitura em conjunto e tentar identificar os elementos que apontam para a resposta mais adequada possível. Beleza? Então vamos lá, não vamos perder tempo, já vamos para a primeira questão. No que se refere ao desenvolvimento sustentável, analisar a sentença abaixo. Aí a sentença diz o seguinte: tem como objetivo a preservação do planeta sem o atendimento das necessidades humanas. Primeira parte. E é um recurso natural explorado de modo sustentável. Um recurso natural explorado de modo sustentável terá condições de também ser explorado pelas gerações futuras. Segunda parte. E daí a pergunta é: a sentença está totalmente correta? Então, tanto a parte 1 como a parte 2 estão corretas. Somente a parte 1 está correta. A parte 2 é que está correta, ou a sentença, né, esses dois itens, está totalmente incorreta. Então vamos analisar aqui a primeira parte, né? Tem como objetivo a preservação do planeta sem o atendimento das necessidades humanas. Então ele está indo bem até essa parte, né? O desenvolvimento sustentável tem como objetivo a preservação do planeta, dos recursos naturais, como a gente disse, mas ele deve atender às gerações presentes e futuras. Então, olha só, vou até destacar aqui, ali a resposta certa é a C, né? Mas eu queria destacar aqui para vocês. Deixa eu voltar. Aqui, ó, aqui que a gente encontrou a deslizada na questão. E vamos ver, como o item aqui já apontou, né, é um recurso natural explorado de modo sustentável, terá condições também de ser explorado pelas gerações futuras. Então, exatamente, esse daqui a gente dá um check que ele dialoga com aquilo que a gente discutiu anteriormente. Então, está de acordo com o desenvolvimento sustentável. Vamos à próxima questão. No direito ambiental, a determinação no sentido de que o desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas as necessidades do tempo presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Corresponde a qual princípio? Essa aqui está fácil, né? Então, no direito ambiental existe um princípio em que o desenvolvimento ele deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas as necessidades atuais e futuras. Qual desses princípios aqui dialogam com essas determinações? Poluidor-pagador, usuário-pagador, desenvolvimento sustentável, princípio da precaução ou da função da propriedade. Então está claro e óbvio aqui que é o desenvolvimento sustentável, né? Então ele explica aqui, ele está trazendo um aspecto do direito ambiental e praticamente ele dá um contexto muito próximo do que é o conceito ideal de desenvolvimento sustentável. Vamos à próxima questão. O conceito de desenvolvimento sustentável considera o componente territorial apenas, ambiental inclusive, político exclusivamente, econômico exclusivamente. Vejam que interessante essa questão, né? O modo como o elaborador trouxe os itens. Ele coloca elementos que fazem parte do desenvolvimento sustentável, mas a palavra seguinte ela é determinativa. Então vamos analisá-la. O que vai fazer diferença é a palavra depois da vírgula, né? Então, territorial apenas? Não é só a questão territorial. Ambiental, inclusive, ele está incluindo o ambiental, isso pode ser no rol de outros itens. Político exclusivamente, quer dizer somente político, ou da mesma forma somente econômico. Então aqui também ficou claro que a nossa resposta é a resposta B, né? Quando eu trago para o desenvolvimento sustentável a discussão inclusive ambiental, assim como econômica, social e outros aspectos inerentes ao que se está discutindo, né? Mais uma questão. Desenvolvimento sustentável. Essa daqui, mais uma vez, a gente vai precisar lembrar daqueles conceitos.
Envolve iniciativas que concebem o meio ambiente de modo articulado com as questões sociais, tais como saúde, habitação e educação, e que estimulem uma visão acrítica da população acerca das questões ambientais. Olha só aquela palavra que sempre vai fazer toda a diferença na hora de interpretar uma questão. B. Desenvolvimento sustentável e crescimento econômico são sinônimos, significando atividades de incentivo ao desenvolvimento do país, seguindo modelos de avanço tecnológico e científico. Aqui também vou fazer esse destaque, né, porque a gente disse, desenvolvimento sustentável e crescimento não são a mesma coisa, eles podem andar junto, mas não são a mesma coisa. Desenvolvimento sustentável significa crescimento da economia, demonstrando pelo aumento anual do produto nacional bruto, combinado com melhorias tecnológicas e ganhos sociais relevantes. Não, o desenvolvimento sustentável não é só o crescimento da economia, ele não está relacionado única e exclusivamente com o produto nacional bruto. Então a gente consegue encontrar elementos aqui que vão fazendo com que essas questões, né, elas sejam descartadas aos poucos. Vamos lá. Letra D. Pode ser alcançado somente através de políticas e diretrizes governamentais de estímulo à redução do crescimento populacional do país, tendo em vista que a dinâmica demográfica exerce forte impacto sobre o meio ambiente e, em geral, dos recursos naturais em particular. Então, pode somente ser alcançado por diretrizes governamentais de estilo à redução do crescimento populacional? Não, eu posso ter o crescimento populacional e ter o desenvolvimento sustentável. Eu posso ter um crescimento populacional baseado em conceitos de sustentabilidade e vamos torcer para que a letra E case com o nosso conceito, senão aqui está tudo eliminado, né? Significa crescimento econômico com a utilização de recursos naturais, porém com respeito ao meio ambiente, a preservação das espécies e a dignidade humana, de modo a garantir a satisfação das necessidades das presentes e futuras gerações. Nossa, perfeito, né? Então aqui, só deixa eu riscar o D aqui para ficar bonitinho e voilá, a resposta dessa questão é a letra E. Como eu disse anteriormente para vocês, os elaboradores de questões, eles gostam muito de criar essa dúvida com o conceito de crescimento. Tentar vincular um ao outro como eles sendo a mesma coisa. Então fique bastante atento a como a questão está elaborada, como a sentença ela é tratada e principalmente essa análise palavra por palavra. Como vocês sabem, estão acostumados a estudarem para concursos, uma palavra pode mudar todo o sentido de uma questão, de uma frase, de um entendimento. Então fiquem sempre atentos. Às vezes também aquela resposta que é a mais óbvia pode ter alguma pegadinha. Então fica a dica aí para uma leitura bem atenta. Próxima questão. Está trazendo aqui o nosso querido, amado artigo 225 da Constituição Federal, né? O artigo que garante um meio ambiente ecologicamente equilibrado a todos. Vamos ver o que diz a questão. O artigo 225 da Constituição Federal prevê que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia e à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, quis até destacar aqui na questão, e as presentes e futuras gerações, né? E daí temos o ponto final. O princípio do direito ambiental, que se refere especificamente ao texto grifado e ao princípio, aqui também está bem claro, né, que a gente tem o princípio de desenvolvimento sustentável, que está baseado no artigo 225, então eles são irmãos gêmeos, vamos dizer assim, né, o conceito e o artigo remete muito ao que a gente entende como conceito de desenvolvimento sustentável. Próxima questão. O desenvolvimento sustentável tem como pilar a harmonização das seguintes vertentes: o sequestro de carbono, a formação de biomassa e a utilização racional, a geração regular, a ampliação racional e a conservação, o crescimento econômico, a preservação ambiental e a equidade social, a produção, a utilização racional e a preservação ambiental, e o desenvolvimento social, o uso racional e a reposição intermitente. Então veja, ele diz aqui, o desenvolvimento sustentável vai ter como pilar a harmonia, né, o equilíbrio entre as seguintes vertentes. A gente, obviamente, sequestro de carbono é um tema que é interessante, formação de biomassa, mas ele foge um pouquinho do que é esse pilar de harmonização, né?
geração regular, aplicação racional e conservação pode estar relacionada muito a coisa, né, muito abrangente e não dialoga tanto com aquilo que nós prevemos. Aí nós temos aqui o crescimento econômico, a preservação ambiental e a equidade social, né? Então a harmonização entre esses itens pode significar o pilar do desenvolvimento sustentável. Produção, utilização racional e preservação ambiental também são palavras que fazem sentido nessa aplicação, mas que não dialogam com o conceito. É a mesma coisa que aqui embaixo, no desenvolvimento social, importante, o uso racional e reposição intermitente, mas aqui também ficou muito aberto, né? E óbvio que a resposta é a letra C, que trouxe os 3 eixos, né? Econômico, ambiental e social, e aqui que está a resposta, ó. Eles estão em harmonia. Então, o que deve estar em harmonia para que eu tenha desenvolvimento sustentável? Econômico, ambiental e social. Mais uma questão. São alguns dos princípios econômicos, ecológicos ou de economia ecológica que orientam e são orientados pelo princípio normativo do desenvolvimento sustentável previsto no artigo 225 da Constituição. Com exceção, aí esse elaborador aqui deu uma ajuda, né? Colocou até em maiúsculo, com exceção. A exploração e concentração equilibrada de capitais naturais renováveis de modo que taxas de extração não excedam as taxas de regeneração. Então, interessante essa afirmação. O progresso tecnológico orientado pelo aumento da eficiência. Também interessante. A limitação coordenada da escala de atividades humanas a nível compatível com a sustentabilidade ambiental e desenvolvimento econômico. Também me parece muito interessante e bem factível. O desgaste progressivo dos bens não duráveis ou de capital não renovável, sem a criação de substitutos renováveis. Eu acho que aqui a gente pode ter o nosso deslize. E a aceleração dos processos de controle de emissão de resíduos, que não devem exceder a capacidade simulativa do ambiente. Então, qual desses itens que não dialogam com os conceitos de desenvolvimento sustentável? Obviamente esse, porque aqui, ó, sem a criação de substitutos renováveis, a ideia é sim, eu tenha bens duráveis e não duráveis, né? E obviamente eles vão se desgastar progressivamente, mas a ideia é que sempre que possível haja a substituição, a utilização de recursos renováveis, para que esses recursos eles retornem, né? Um princípio importantíssimo é, por exemplo, a reciclagem de materiais, ou seja, eu vou usar todas as árvores do mundo para fazer todo o papel possível e não vou reutilizar o papel já existente, sendo que há viabilidade técnica e econômica para fazer essa reciclagem? Obviamente que não. Então, essa aqui foi uma questão que é mais ampla, né, com frases mais longas e com uma possibilidade maior de gerar confusão. Mas aqui ficou claro quando ele coloca substitutos, sem a criação de substitutos renováveis, que essa é a exceção que foge à regra, que foge ao tema. Vamos lá para mais uma questão. Segundo as Nações Unidas, o desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Está bonitinho aqui o nosso conceito. Levando-se em conta essa premissa, para que tal desenvolvimento seja atingido, é recomendável reduzir o crescimento econômico dos países industrializados. Não precisa, né? Se o país é industrializado e ele consegue manter esse crescimento, conservando os seus recursos naturais, ambientais, dentro de boas práticas e não gerando impacto, eu não preciso reduzir. Devo até manter, né, o crescimento para que, obviamente, gere recursos para aquele país. Aumentar o crescimento econômico dos países não industrializados também não é uma forma de atingir o desenvolvimento sustentável, né? Fazer com que os países que não tenham crescimento econômico relacionado à indústria tenham mais incentivos ou que isso seja crescido. Isso vai gerar, mais uma vez, mais impactos. Acabar com o capitalismo e a globalização, também não, né? O capitalismo e a globalização, eles trazem algumas consequências e são desafios para o desenvolvimento sustentável, mas é a base da nossa sociedade e não é a não existência do capitalismo ou a não existência da globalização que vai resolver os problemas.
Incentivar o uso de energia produzida pelo carvão mineral. Também o carvão mineral, como a gente diz, é uma fonte de combustível finita, né? É um recurso natural finito, então não vai ser por meio de só utilizar carvão mineral que eu vou melhorar o aspecto de matriz energética. E aqui por último ele diz, utilizar técnicas agrícolas que não prejudiquem o solo. Opa, aqui eu estou falando de manter o desenvolvimento, né, manter a agroindústria, ao mesmo tempo que eu não estou prejudicando a questão ambiental e estou garantindo a atividade econômica, né? Então, esse item aqui, utilizar técnicas agrícolas que não prejudicam o solo, conversou diretamente com o nosso conceito e também vai ser capaz de atender as necessidades das futuras gerações, da atual e da futura geração. Então, vejam aquilo que eu disse, a estratégia da questão de sempre rivalizar o desenvolvimento sustentável com o crescimento econômico. Mais uma questão? Sobre o tema desenvolvimento sustentável, é incorreto afirmar que o modelo de desenvolvimento sustentável reúne diferentes fontes e maneiras corretas de utilização dos recursos naturais, com base em leis e normas regentes. Me parece ser uma afirmação bem coerente. Vamos avançar. Qualquer coisa a gente volta nessa letra A. O desenvolvimento sustentável é entendido como aquele que não esgota, mas conserva sua fonte de recursos naturais e viabiliza a sociedade, promovendo a repartição justa dos benefícios alcançados. Também me parece ser uma afirmação bem adequada. Por meio da Agenda 21 Global, 179 países presentes assumiram o desafio de incorporar em suas políticas públicas princípios capazes de conduzi-los na construção das sociedades sustentáveis. A característica importante da Conferência de Estocolmo é a sua orientação para o desenvolvimento econômico. Opa, aqui eu já acho que, como a gente vem discutindo, está o elemento de confusão. Porque, embora eu não tenha o dado preciso, foram 179, foram 178, me parece muito legítimo que os países presentes na conferência da ECO 92 assumiram o compromisso, né, de realizar a Agenda 21. Então, me parece muito coerente essa informação aqui em cima. Já a letra D está mais indo na direção de que eu queria confundir. Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. E a letra E, vamos ver se ela é uma afirmação adequada. O desenvolvimento sustentável prevê a noção de que o crescimento econômico deve levar em consideração a inclusão social e a proteção ambiental. Essa letra está bonita, né? Questão bem feita, questão bem elaborada. Então, a nossa exceção é a letra D, né? Foi justamente aqui aquela vinculação com o desenvolvimento econômico que a gente está tentando evitar e está muito presente nas questões. Vamos mais uma? Acerca dos problemas sociais urbanos no Brasil e de seus desdobramentos socioeconômicos e socioespaciais. Julgue o item a seguir. Como elementos extraídos da natureza como elementos extraídos da natureza serão transformados e utilizados para a subsistência do homem, economia e meio ambiente são categorias que devem ser analisadas em conjunto quando se considera a sustentabilidade. E a resposta está exata, né? Essa é uma afirmação que dialoga assim com os princípios da sustentabilidade. Então essa afirmação está correta. Vamos lá, mais uma questão, e essa é bem bacana, né? Tem uma ilustração. E a pergunta diz o seguinte: a charge precedente aborda a incoerência em ações empresariais acerca da sustentabilidade ambiental. Aqui a gente tem uma... Vamos ler as questões e depois vamos interpretar a charge, vamos ver. O fato do processo fabril ser ambientalmente sustentável, não está condizendo. Soluções para combater a escassez de recursos naturais, não tem nada de solução ali. A letra D, a importância da diplomacia ambiental para o Brasil, a letra E ficou aqui junta, e a obrigatoriedade da educação ambiental nas escolas brasileiras, né? O Brasil está estudando aqui na escola sustentabilidade, então a educação ambiental seria obrigatória. Quando na verdade o que nós temos aqui? Uma indústria, né, poluindo o ambiente, tanto com uma emissão de efluente líquido aqui no corpo receptor, uma emissão atmosférica. Então aqui a gente tem ela poluindo, degradando, alterando as características físicas, químicas e biológicas do ambiente
e tentando ensinar aqui para esse aluno que não aprende muito, conceitos de sustentabilidade. Então, realmente, a Charge, ela está falando de uma incoerência, né? Ah, eu poluo, mas eu vendo um marketing verde, que eu sou uma empresa que tem práticas sustentáveis, que o meu produto é ecologicamente correto. Isso acontece muito, essa incoerência. Então, a abordagem da Charge é justamente nesse primeiro item. Vamos lá, mais uma questão. Com a globalização da economia, as relações de produção e consumo têm se contraposto cada vez mais à dinâmica da natureza e provocando a degradação. Isso tem ocorrido nas mais diversas escalas espaciais e temporais, mesmo existindo um conjunto de normas e leis que regulamentam o uso dos bens naturais em vários países, além dos acordos e tratados internacionais que versam sobre a conservação da natureza. Considerando essa realidade, assinale a opção que corresponde às práticas ambientais sustentáveis. Então, o texto, e essa é uma questão muito comum, tá? Que traz um texto que, com uma abordagem ou um panorama nacional, nesse caso aqui ele está abordando a globalização econômica e as relações de produção, e depois, através da interpretação desse texto aqui, é solicitado um questionamento, né? Então ele pergunta, considerando essa realidade, assinale a opção que corresponde às práticas ambientais sustentáveis. Usar energias limpas e consumir água em garrafas plásticas. Então eu estava indo bem até aqui, usar energias limpas, ok, mas agora consumir água de garrafas plásticas, né, eu faço uma pressão muito maior sobre a água subterrânea, né, a água de garrafa plástica geralmente é água mineral, ao mesmo tempo que esse consumo gera mais resíduos, é toda uma indústria que existe por trás disso, o transporte dessa água, o vazamento. Então, não há uma vinculação de desenvolvimento sustentável com o consumo de garrafas plásticas, não há uma sustentabilidade, digamos, um viés positivo para todo o tripé, né? Ele pode ser positivo economicamente, porque o valor é muito maior, mas socialmente, será que todo mundo tem acesso à água mineral de garrafa plástica? E ambientalmente, a gente já viu que existem considerações a ser feitas. Economizar água e diminuir o consumo de carne. Interessante, economizar água é sempre importante. E por que diminuir o consumo de carne? Por que isso seria uma prática ambientalmente sustentável? Nós sabemos hoje que boa parte da água utilizada em processos produtivos é na agricultura, na agroindústria como um todo, né? Na agricultura, para plantar o milho, a soja, e parte também dessas commodities é utilizada para alimentação animal. Então, é muito comum, nós vemos esquemas que apresentam pegada hídrica, e a pegada hídrica para produzir 1 quilo de carne é altíssima, né? Então, olha, me parece ser bem relevante essa letra B. Vamos avançar aqui na leitura. Utilizar menos embalagens plásticas e privilegiar o uso de energia termoelétrica, a mesma coisa. Ó. Aqui ele deu deslizado, estava indo bem. Usar menos embalagens plásticas é uma prática ambientalmente sustentável, mas agora a termoelétrica é aquela que gera emissão atmosférica, é a queima do carvão mineral, que é um recurso finito, é uma energia de origem fóssil, né? Então não condiz com práticas sustentáveis. Usar copos descartáveis que não precisam ser lavados e fazer compostagem ambiental para o Brasil. Então aqui, usar copos descartáveis que não precisam ser lavados só beneficia quem fica encarregado de lavar a louça em casa, né? O ambiente ele acaba sendo prejudicado. Então a opção que mais condiz com práticas sustentáveis é a letra B, economizar água nos nossos usos diversos e diminuir o consumo de carne justamente por aquele aspecto que eu comentei com vocês. A pegada hídrica para produzir a carne é muito grande, se consome muita água, né, para se produzir. Não só a dessedentação animal, mas a produção da ração, do pasto, transporte, armazenamento, beneficiamento da carne. Então, é um grande consumidor de água e se evitar comer carne é uma prática recomendável e sustentável pelos especialistas de modo geral. Vamos para a próxima questão? Com a dependência crescente por bens de consumo e o aumento da pressão
sobre os recursos naturais, a relação crescimento econômico e desenvolvimento com a sustentabilidade é praticamente impossível no sistema capitalista, no qual estamos inseridos. Assim, destaca-se na atualidade a importância assumida pelo parâmetro da sustentabilidade como condição para a permanência e a duração de determinada sociedade. Esse é um texto da Teresa Aguiar no documento Planejamento Ambiental de 2016. E daí a pergunta diz, a sustentabilidade, no sentido oposto pelo exceto, propõe, excerto, que é o recorte aqui, né? A utilização de recursos naturais externos a uma dada região, o racionamento de recursos naturais aos países pobres, não quer dizer isso. O sobrepreço aos recursos naturais não renováveis, também não. A preservação integral sem o uso direto dos recursos naturais, também não. A utilização responsável dos recursos naturais. Opa, acho que aqui a gente tem algo que está indo de encontro com o que a autora falou, né? Voltando aqui só para analisar bem certinho a letra A, a utilização de recursos naturais externos de uma dada região, ou seja, um país vinha utilizar os recursos de outro, ou um estado de outro estado. Então aqui a sustentabilidade ela vai propor, né, em acordo com o texto, a letra E, né, a utilização responsável dos recursos naturais. Mais uma, a legislação ambiental brasileira fundamenta-se em alguns princípios para apresentar o respectivo objetivo principal, que é o desenvolvimento sustentável. Com base no exposto, assinale a alternativa correspondente a um princípio que está de acordo com o desenvolvimento sustentável. Então a gente vai buscar um princípio aqui dentro. A afirmação do compromisso exclusivo do Brasil com o agronegócio. Então não está de acordo com o desenvolvimento sustentável esse princípio aqui, né? A compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação. Opa, me parece bem coerente essa afirmação, né? Vamos deixar em stand-by, vamos ver as outras. Exclusão das atividades produtivas na região de floresta amazônica. Não, eu acredito que a gente pode ter processos produtivos em todo lugar, desde que, obviamente, ele respeite as normas ambientais e faça um uso sustentável dos recursos, que não degrade o ambiente ou que minimize essa degradação, né? A definição da responsabilidade exclusiva dos municípios na criação de políticas de preservação da vegetação nativa da água e dos solos. Não, né? É uma competência compartilhada entre União, Estados e municípios, não pode ficar na carga só do município, coitado. E proibição de todas as atividades extrativistas na área de floresta tropical. Como eu disse, é possível fazer uma extração sustentável, existem meios, existem programas de manejo, existe uma série de possibilidades, até a nossa legislação, o Código Florestal, a Lei de Proteção à Vegetação Nativa, prevê essa possibilidade. Então, casando com aquele chute, é a letra B, né? É a afirmação que mais compatibiliza, utilizando a palavra aqui, né? Compatibiliza a sua afirmação com o conceito de desenvolvimento sustentável. Indo para a próxima questão, está havendo no mundo todo debates em torno da necessidade de um novo modelo e estilo de desenvolvimento, apesar do crescimento da práticas aparentemente antagônicas em relação à conservação da biodiversidade. Há uma preocupação internacional em refletir sobre a soberania alimentar, não uso de produtos químicos, fortalecimento de práticas agroecológicas, fortalecendo a interface conservação e desenvolvimento em quase todos os níveis da sociedade atual. Estamos falando de... Então aqui ele trouxe um desenho, né, um panorama global, como eu disse, muito comum nessas questões, trazer uma referência atual sobre o tema e depois entrar especificamente na pergunta, né? Então, quando a gente fala disso, dessa busca, deixa eu marcar aqui para a gente, dessa busca por um novo modelo e estilo de desenvolvimento, que apesar do crescimento de práticas antagônicas, conserve a biodiversidade, que possa possibilitar o não uso de produtos químicos, fortalecimento de práticas agroecológicas. Eu estou falando do quê? De uma busca por uma economia de mercado, de um modelo de desenvolvimento sustentável, de uma redução da biodiversidade do mundo,
de um modelo econômico de desenvolvimento socialista ou de diminuição de práticas conservacionistas, né? Então, obviamente que ele casa bem com a letra B, ó, que círculo bonitinho, obviamente que ele falava da busca de um novo modelo de desenvolvimento sustentável, né? Próxima questão, sobre o desenvolvimento sustentável, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. Então vamos lá, a primeira afirmação, desenvolvimento sustentável, né, que é o nosso tema, objetivo o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente pela busca da utilização racional dos recursos naturais de maneira que possibilite atender às necessidades das presentes gerações sem comprometer as das futuras. Opa, bacana essa primeira afirmação. Vamos para a segunda. A utilização de recursos naturais renováveis é uma forma de produção do desenvolvimento sustentável. Por exemplo, optar pela utilização de fontes de energias fósseis. Muito pelo contrário, né? Essa daqui já conseguiu ser contraditória com relação ao desenvolvimento sustentável. Então, a 2 eu já descartaria. Vamos para a 3. A destinação correta do lixo e a reciclagem são excelentes práticas sustentáveis, diminuem a poluição do meio ambiente e preservam os recursos naturais, respectivamente. Obviamente, a número 1 e a número 3 me parecem ser as mais adequadas. A resposta correta é exatamente essa. 1 e 3 estão corretas, a 2 ela peca porque ela fala aqui na utilização de fontes de energias fósseis. Optar por isso, como a gente já disse, é um recurso finito e que causa muito impacto ambiental, né? Próxima questão, o conceito de desenvolvimento sustentável é apresentado como o de garantir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de gerações futuras, segundo o relatório da ONU. Dentro dessa ideia, a expressão que melhor se relaciona ao conceito é maior uso de combustíveis fósseis, viabilidade social dos projetos a serem implantados, vamos colocar aqui em cima de bairro. Aumento do capital utilizado nas obras públicas, não inclusão de temas ambientais nos currículos escolares, não, seria até interessante que houvesse os temas, né? E o uso indistinto dos recursos naturais. Percebam, essa é uma questão aqui como tática de resposta, né? Onde a viabilidade social dos projetos a serem implantados. O aspecto social deve ser levado em consideração, sim, no desenvolvimento sustentável, como nós vimos. Mas, assim, uma frase simples, solta, como está aqui, pode gerar um pouquinho de dúvida. Ainda bem que as demais afirmações, elas eram bem contraditórias, né? E aí a gente consegue ir, pelo método de eliminação, encontrar a nossa resposta correta. E, obviamente, é uma afirmação que faz sentido dentro do conceito, né? Mais uma questão, estou falando tanto sustentabilidade que a palavra já não está saindo, mas vamos lá, mais uma. A sustentabilidade é o maior desafio global. Por isso, o desenvolvimento de um país, por mais exemplar que venha a ser, só poderá ser realmente sustentável quando a pegada ecológica mundial deixar de ultrapassar a capacidade de regeneração da biosfera. A pegada ecológica, que está junto, tá? Mas é a pegada, é aquela... Deixa eu olhar aqui para vocês. A pegada ecológica é o impacto que as nossas atividades têm no ambiente como um todo. Por exemplo, consumir energia, consumir recursos naturais. E à medida que essa pegada ecológica, o conceito, né, de pegada ecológica é muito grande, a pegada é a marca que eu deixo em algum lugar. Quando eu piso na areia, piso na grama, eu deixo uma marca, né, que é a marca do meu pé. Quando as marcas que a gente está deixando para consumir algo é muito grande, é maior que a capacidade de se regenerar, isso causa e indica um déficit, né, na produção ou na disponibilização desses bens e serviços. Então, o conceito de pegada ecológica é importante para interpretar essa questão. Não é diferente em termos setoriais. O setor agropecuário só será sustentável se também o for industrial, terciário e a mineração. Então, esse texto de Veiga diz assim, olha, a sustentabilidade é um grande desafio, obviamente, e a pegada ecológica mundial, ela não pode... Nós finalmente atingiremos uma sociedade sustentável quando a pegada ecológica mundial não ultrapassar a capacidade da regeneração, né? Eu estou consumindo 10, mas ao mesmo tempo a capacidade natural do ambiente é de produzir 100 itens. Então eu estou consumindo menos daquilo que está sendo produzido, estou falando de bens naturais, né? Então
eu não crio um déficit, eu vou criar um superávit de bens ambientais. Mas que isso tem que ser acompanhado pelo setor agropecuário, a indústria, o terciário e a mineração. É isso que Veiga fala no texto. E daí vem a pergunta: de acordo com o texto, a busca de sustentabilidade ambiental envolve mudanças de hábitos para que o desenvolvimento seja pautado na busca de alternativas tecnológicas visando reduzir a jornada de trabalho. Não necessariamente, né? A jornada de trabalho obviamente, reduzir a jornada de trabalho é bacana para todo mundo, só não podemos reduzir o número de empregos, né, de postos de trabalho. O trabalho cooperativo com remuneração justa e distribuição igualitária de renda também não está muito linkado. A satisfação das necessidades de geração atual, assim como das gerações futuras, isso está mais condizente com uma sustentabilidade ambiental, né? Incentivo à alta produtividade ou consumo para evitar crises econômicas mundiais, isso daqui obviamente não, né? A redução dos lucros atuais a fim de garantir capital e a preservação dos recursos para futuras gerações. Então, para garantir o futuro, tem que reduzir lucro? Não necessariamente, né? Ninguém falou em diminuir produção, diminuir crescimento, mas sim crescer e produzir de forma eficiente. Vejam que essa é uma questão que gera algumas dúvidas, né? Porque essas afirmações aqui, elas vão estar vinculadas ao aspecto social, mas aqui a gente está falando de jornada de trabalho. Qual que é o impacto que a jornada de trabalho, por meio de alternativas tecnológicas, vai trazer um conceito tão abrangente de sustentabilidade ambiental, né? Eu tendo a, por eliminação, né? E na letra C, e o marcador aqui automático me ajudou. Então vejam como em alguns momentos as questões elas vão gerar essa dúvida, e daí está o nosso cuidado, a nossa calma em tentar interpretar e buscar aquela questão que mais assemelha. Então voltando aqui, uma dica importante, né? Veja, por mais que seja uma afirmação que não esteja de tão errado ao ponto de eu expurgá-la da minha análise, a que mais esteve próxima daquilo que a gente vem discutindo e entende como conceito de sustentabilidade e está vinculado a isso, é a letra C. Então, por eliminação, a gente pode ir indo buscar algumas perguntas, né? Sempre vai bem a tática da eliminação. Vamos lá, mais uma. O termo desenvolvimento sustentável surgiu a partir de estudos da Organização das Nações Unidas sobre mudanças climáticas como uma resposta para a humanidade perante a crise social e ambiental pela qual o mundo passava a partir da segunda metade do século XX. A definição mais difundida desse conceito defende que o desenvolvimento sustentável é aquele que permite a utilização dos recursos até o limite de sua capacidade de reposição na natureza. Preserva os recursos naturais para que o homem possa usá-lo para o crescimento e não o destrua. Atende às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Essa aqui está mais próxima. Da natureza a possibilidade de se desenvolver sem interferência direta do homem. Não, é praticamente impossível, né? E conserva a natureza para que ela atenda às necessidades atuais de crescimento econômico da humanidade. Obviamente a resposta é a letra C, aquela que casa mais com o conceito, e aqui mais uma vez, né, as afirmações elas parecem ser positivas em muitos aspectos, e daí o que a gente busca na afirmação? As palavras-chave, lembrem sempre das palavras-chave. Então, gerações futuras, gerações presentes, necessidades, são palavras-chave que a gente vai buscar nessas perguntas. A próxima. A ideia de desenvolvimento sustentável tem sido cada vez mais discutido junto às questões que se referem ao crescimento econômico. De acordo com esse conceito, marca a alternativa correta que caracteriza a ideia de desenvolvimento sustentável. São as riquezas acumuladas nos países ricos em prejuízo das antigas colônias durante a expansão colonial que devem hoje sustentar o crescimento econômico dos povos. Não, né? O meio ambiente é fundamental para a vida humana, portanto deve ser intocável. Ele é fundamental para a vida humana, mas o meio ambiente é onde a sociedade vive, né? Os países subdesenvolvidos são os únicos que praticam esta ideia, pois por sua baixa industrialização preservam melhor o seu meio ambiente que os países ricos. Aqui está junto, né? Mas também não faz sentido essa afirmação. Se tudo deu certo, é a letra D.
se deve buscar uma forma de progresso socioeconômico que não comprometa o meio ambiente, sem que com isso deixemos de utilizar os recursos neles disponíveis. Ainda bem que a letra D estava certa, eu ia ficar com medo se não fosse a letra D. Então aqui por eliminação a gente também conseguiu buscar aqui, ó, socioeconômico, meio ambiente, está aqui as nossas palavras-chave, né? Recursos. Então não deixemos de utilizar, estava tudo aqui o tempo todo. Pessoal, tentei fazer uma seleção, claro, existem questões mais complexas, existem questões menos complexas, a seleção que eu fiz foi para tentar trazer algumas que tinham esses elementos chaves, futuras gerações, que abordavam bem certinho o tripé da sustentabilidade. E fica a dica para resolver, leiam com atenção, tentem verificar aonde que poderia ter um conflito de interesses ali, onde essa questão não está em contradição. A minha grande dica para essas questões é analisar sempre como eles abordam o crescimento econômico ou só o crescimento, esse viés mais quantitativo, que não dialoga com aquilo que a gente conversou no nosso bate-papo sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Beleza? Eu me despeço hoje de vocês por aqui, volto aí numa próxima oportunidade para a gente discutir outros temas importantes